Aqui, vai sair o Valentim Furlan, vai entrar o Fábio Lázaro. Olha, enquete no ar. O Corinthians está certo em renovar com Memphis? Sim, é importante para o time. Sim, para pagar a dívida. Não, por causa da dívida. Não, não vale a pena. Deixe o seu like, já deu like aí, gente? Deixe o seu like, deixe o seu voto nessa enquete. Fábio Lázaro entrou aqui, já dou boa tarde. Olha aí para a enquete, Lázaro, porque você já começa vota, respondendo ali, ó. Boa tarde, Fábio Lázaro, bem-vindo. Boa tarde. Eu vou pegar aqui vamos lá, sim, é importante para o time, sim, para pagar a dívida, não por causa da dívida, não vale a pena. Eu estou entre as duas últimas. Eu acho que eu estou mais para não vale a pena. Mais porque por conta da dívida eu estou para que não vale a pena. Eu acho que, no geral, não acho que o custo-benefício valha, não. Eu acho que, pela primeira vez, inclusive, eu estou dando minha opinião sobre o caso. A gente vem de muitas informações e agora que as coisas encaminharam, né, a gente vai trazer com detalhes daqui a pouco essa questão do Memphis, mas acho que a primeira vez que eu dou minha opinião, eu não sou favorável à permanência do Memphis, não. Frente a todo esse cenário financeiro, eu não acho que vale a pena. PVC, deixei a enquete para quando o Lázaro estivesse aqui presente, então, por favor, vote também nessa enquete. Só vou responder aqui, olha, no chat aqui, Dalvo Santiago. E a Luísa Oliveira não voltou dos Estados Unidos? Voltou, mas está com uma folga merecida, então na segunda-feira, aí sim o de primeira com a sua titular absoluta, camisa 10 e faixa, Luísa Oliveira estará de volta e aí nesta semana... Estou aqui tentando organizar a casinha sem atrapalhar, mas Luiz Oliveira volta na segunda-feira. Segunda-feira eu estará aqui. Exatamente. Na cadeira de comentarista. Eu também voto não vale a pena. Porque, por dois motivos. Primeiro, porque o Corinthians esse ano tem 53% de aproveitamento. Com o Memphis, tem 45%. O Corinthians é melhor sem o Memphis do que com o Memphis, neste ano. Segundo, porque o meu voto original, volta lá as questões, minha tentação é dizer sim para pagar a dívida. E a minha não, justamente por causa da dívida. Sim, mas se eu votar sim para pagar a dívida e eu não conseguir pagar o salário, a dívida vai aumentar. Exato. Exatamente. Esse ponto. A dívida vai aumentar. Esse então é o meu ponto para votar na terceira alternativa. Mas tem uma questão da lógica da execução, né? Tem a questão da lógica da execução. Porque hoje é uma dívida hipotética. A dívida não existe. A dívida existe, mas a execução da dívida não existe. Sabe qual é a dívida? Hoje o José Godoy na CBN estava fazendo essa conta. Sabe qual é a dívida do Corinthians com o Memphis? É o contrato de um ano do LeBron James. Porque se você considerar o tempo e tudo mais, isso aí pode ir para até 70 milhões. Hoje é uma dívida que está na casa dos 40, pouco mais de 40 milhões de reais. Eu até falava na semana passada, aproximadamente 45, eu fui corrigido por uma fonte esse fim de semana. Falou, olha, tá mais para 40 do que para 45. Tá bom. Tá bom, beleza, vamos lá. 40 milhões de reais, que com juros, com correção, com tudo mais... dentro do tempo de parcelamento que se trabalha, pode chegar até 70 milhões de reais com tudo. Então você ganha ali um respiro para conseguir parcelar essa dívida, caso o Memphis não renovasse, aliás, não renovou ainda, mas a situação agora deu uma avançada, principalmente nesse fim de semana, você coloca uma realidade ali de uma dívida que poderia ser executada à vista. E seria mais um grande problema, mais um grande pepino para o Corinthians. É outro ponto da renovação, né? O Corinthians passa a pagar 1,8 milhão nessa casa. 1,8 milhão, deixa de pagar as benesses como o aluguel do hotel e coloca no salário mensal o financiamento da dívida. Perfeito. Então você vai pegar essa dívida de 40 milhões e você faz um contrato de 2 anos com a possibilidade de prorrogação para o terceiro, em 2 anos, são 24 mil. Se você pagar 1 milhão por mês, você vai ter 24, você vai pagar 1,8 milhão mais 1 milhão de dívida, são 2,800 para o Memphis, mas você vai abater de 40 para 16. E um ponto importante, vai chegar a 16. PVC. Só que tem um critério que, pelo que eu entendi, você me corrige, que se no terceiro ano o Corinthians entender que não tem que prorrogar o contrato, ele tem que pagar o restante da dívida à vista. Ou seja, mesmo que ele consiga pagar todo o financiamento da dívida nesses 2 anos, vão sobrar 16 milhões de reais que ele vai ter que pagar à vista. Ou então renovar o contrato mesmo que ele não tenha condição de jogar. E o Corinthians, e essa dívida ela começa a ser paga não agora, tá? O Corinthians consegue ter um respiro, consegue ter uma carência
é uma dívida que começa a ser parcelada a partir de janeiro ou fevereiro, início do ano de 2027. O Corinthians ganha um respiro ali para tentar gerar receita. Vai sobrar mais dinheiro. Vai sobrar mais dinheiro no resíduo do final do terceiro ano. A ideia supostamente, né? Porque tem um salário ainda muito alto, né, gente? E uma bonificação também que vai ser muito alta para um clube que não tem dinheiro. O Corinthians tem dinheiro hoje para cumprir a sua folha salarial, mesmo pensando nessa redução de salário do Memphis? Então, mas olha só, essa conta, o que você colocou é bem importante, Eudes. Mas vamos pensar, se o Corinthians conseguir pagar, a partir de janeiro de 27, ele vai ter 1 ano e 7 meses. Então ele vai pagar 17 milhões, aproximadamente, e vai sobrar 20 milhões para pagar, que vai ter que pagar à vista se não quiser o terceiro ano. Entendeu? Mesmo pagando, vai sobrar um resíduo para o terceiro ano que você vai ser refém de dizer, sim, eu aceito você aqui mais um ano, mesmo sem você jogar. Eu até peguei o celular para rememorar aqui as conversas. A informação que eu tenho é que são 4, e aí, inclusive vai ao encontro que o próprio Samir também trouxe na nossa matéria hoje pela manhã. São 4 parcelas que o Corinthians vai pagar esse resíduo atual. A primeira em fevereiro, confirmei aqui, em fevereiro do ano que vem, pagando até 28. Aí, se estender para o terceiro ano o contrato, o Corinthians pode haver uma renegociação nesse período. Mas a ideia até do presidente, Osmar Stabile, é não deixar nenhum tipo de herança maldita para a próxima gestão, ainda que o período do contrato ele vai invadir uma próxima gestão, mas tudo ser negociado dentro deste contrato atual, dessa negociação atual, e não abrir nenhum tipo de precedente para uma nova renegociação. É importante voltar ao que você falou agora há pouco do Júlio Casares. Quem contratou o Memphis? Augusto Melo. A gente esquece às vezes. O Osmar Stabile pretende se reeleger. Embora ele não fale, né? ele se escame, mas ele pretende. Ele pretende se reeleger e não pretende deixar uma herança maldita. O Augusto Melo deixou uma herança maldita. Porque mesmo que o Memphis tenha sido importante, foi importante para o Corinthians, dever 43 milhões de reais para um jogador que tem um financiamento de 2 a 3 anos e você ainda vai deixar um resíduo da dívida, deixou algumas heranças, né? Muito mais do que o Memphis, mas na sua metáfora agora, o Corinthians está cheio de Covid. Já pegou Covid várias vezes. Mas está alongando mais um prazo para pagar mais uma dívida, continua se enrolando financeiramente o Corinthians. Isso aí é inevitável. A única razão... Mesmo o Memphis ficando... Tem de lembrar, continua sendo um salário altíssimo, vencimentos altos, bonificação alta. E, aliás, onde anda o Memphis? Porque a Holanda já foi eliminada há quase um mês da Copa do Mundo por Marrocos. Ele teve poucos minutos na Copa. Ele tinha retornado há pouco tempo a jogar pelo Corinthians. Então, em que condições chegará o Memphis com esse acordo encaminhado? Ele está treinando neste momento? Até para essa informação? Quando ele chegará? Quando ele estará disponível? Já que há um acordo encaminhado. Até para responder a pergunta do nosso GC, o Corinthians pode, mas não vai oficializar hoje a renovação do Memphis, embora ele seja encaminhada. Isso porque tudo está acordado verbalmente, precisa ir para o papel e ter assinatura, e para ter assinatura o Corinthians deseja fazer algumas avaliações físicas no Memphis, então aguarda isso para que coloque tudo no papel. Está bem encaminhado, o Memphis cedeu em tempo de contrato, cedeu em relação à amortização da dívida, cedeu em relação à redução salarial, a vários tipos de redução, de bonificações, etc., para permanecer no Corinthians. A oficialização ainda não acontece porque o Memphis não voltou ao Brasil. O Memphis, nesse momento, está na Holanda. Ele, depois da Copa do Mundo, foi para Ibiza, na Espanha. Ficou bastante abalado pela eliminação precoce da Holanda. Ele optou por não retomar as negociações e refrescar um pouco a cabeça. E foi para Ibiza, na Espanha, ficou ali um período. Por isso, a negociação de renovação entre Memphis Depay e Corinthians deu uma travada por ali uma semana, quase 15 dias, porque o Memphis não retomou. Isso ficou nas mãos do staff do Memphis, que fizeram mais jogo duro. Quando isso voltou para a mão do Memphis, o Memphis, pelo desejo de ficar no Corinthians, ele acabou facilitando essa negociação que avançou bastante de uma semana para cá. Eu lembro que na semana passada, exatamente uma semana, eu trazia a informação, olha, a negociação está travada. No dia seguinte, o Memphis assumiu as rédeas da negociação, algumas coisas andaram. E andaram bastante, principalmente nesse fim de semana. Então o Memphis hoje não
não está no Brasil, voltou para a Holanda, já não está mais em Ibiza e é esperado nos próximos dias aqui no Brasil para oficializar. Para a gente rapidamente encerrar esse assunto, já te passo a palavra para o PVC. O Orlando Lico, que está sempre com a gente aqui, disse: volta Memphis. Muitos corintianos defendem a volta do Memphis, dada a importância que ele teve nas conquistas recentes do clube. PVC, rapidamente, só para a gente falar do jogo do Bahia também. São duas frases. Uma, a informação mais surpreendente de todas é que ele ficou abalado e foi para Ibiza. Ele ficou abalado e foi para Ibiza. Se a gente ficar abalado, a gente vai lá para 25 de Maio, vai para Brás, vai para... Exato. Maricá. E não foi o único aí para Ibiza depois da Copa do Mundo, mas precisamos falar do empate do Corinthians contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Aliás, gramado muito ruim, 1-1. O Corinthians que saiu na frente. Que avaliação fazer desse jogo? Muitas simulações, aí deu saudade da Copa do Mundo. Um jogo muito ruim de se assistir. Reclamação o tempo todo, bolinho de jogadores reclamando de árbitro, jogadores querendo confusão uns com os outros, os técnicos também reclamando, o gramado que não estava em boas condições. Como avaliar essa partida? Lembrando que o Henry fez o gol de fora da área, um chutaço, fez 1-0 para o Corinthians. O Bahia empatou no fim com o David Duarte de cabeça, teve 3 gols anulados também. O semiautomático também entrou em ação nessa partida, Lázaro. Eu esperava muito mais esse jogo, né? Quando a gente fala uma partida entre Fernando Diniz, o time comandado por Fernando Diniz, e um time comandado por Rogério Ceni, eu esperava um jogo de trocação, um jogo dos dois times propondo, mas não foi isso que aconteceu, né? O Corinthians faz o gol cedo e aí depois o Diniz justifica na entrevista coletiva dizendo que a forma do Corinthians ter se retraído tem muito a ver com a parte física, mas o Bahia acaba tendo um domínio territorial muito grande, o Corinthians acaba se defendendo bem, até porque esse domínio territorial do Bahia não corresponde em grandes chances do Bahia, então acho que o empate foi justo no modo geral, na partida que não foi boa realmente, e o Angileri que faz esse golaço fora do próximo jogo, né? Tomou o 3º cartão amarelo fora do próximo jogo, o Bidu com problema muscular foi ausência, dúvida para a próxima partida. Então o Diniz pode ter uma dor de cabeça aí na quinta-feira contra o Furacão, não ter um lateral esquerdo de ofício para escalar. E adivinha quem também chamou a atenção nesse jogo? O árbitro Ramon Abate Abel, famoso Ramon Abate Abel. De Copa, hein? Voltou da Copa do Mundo já ouvindo aí as reclamações, e o Rogério Ceni, técnico do Bahia, disse que ele, entre aspas, estragou o jogo. Temos aí o Rogério Ceni falando sobre o árbitro dessa partida, aqueles 3 gols anulados. Teve um com o semiautomático também, a polêmica da ponta da chuteira. Já falamos sobre o semiautomático aqui, inclusive ajustes que serão feitos, mas teve aí essa declaração do Rogério Ceni. Acho que em nada nessa partida ajudou para fazer com que o torcedor brasileiro se reconecte com o Brasileirão a partir de tantas reclamações, tantas simulações, tanta coisa que aconteceu. Mas podemos ouvir o Rogério Ceni? Acho que ele condicionou, acho que ele, na verdade, estragou o jogo. Ele condicionou o Corinthians a gastar o tempo que podia no primeiro tempo para passar no ímpeto que o Bahia tinha, né? Acho que foi uma arbitragem bem ruim. Ele reclamou no intervalo que os jogadores não ajudavam. E eu digo ao contrário, que ele não ajudou os jogadores hoje no dia de hoje. Então, eu achei uma arbitragem bem... No dia de hoje, achei uma arbitragem bem fraca, bem... permissiva com relação ao adversário. E sobre as questões envolvendo a arbitragem, o Fernando Diniz, técnico do Corinthians, também se manifestou. Sabemos que a CBF fará uma nova reunião, porque só o semiautomático de todas as implementações feitas em relação à arbitragem na Copa do Mundo estão valendo neste momento do Campeonato Brasileiro. Há uma reunião no dia 10 de agosto para deliberar sobre as outras regras adotadas na Copa do Mundo, se elas valerão no Brasileirão já neste segundo semestre ou não. De qualquer maneira, tem uma discussão sobre a Lei Vinícius Júnior, aquela de não falar com o adversário e com o árbitro assim, tapando a boca como estou fazendo neste momento. A Conmebol já disse que não vai adotar essa regra da FIFA. E aí o Fernando Diniz reclamou sobre o uso da chamada Lei Vini Júnior no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo. Em relação às outras regras, a maioria eu sou de acordo. Essa da Lei Vini Júnior, eu acho que não tem muito a ver, sinceramente. Eu acho que às vezes tem tampa, porque para falar alguma coisa que não tem nada a ver, eu acho que é um exagero. Na minha opinião, não gostaria que essa fosse aplicada. Mas a maioria das coisas que aconteceram na Copa do Mundo, eu acho que é para a melhoria do futebol. PVC, depois de toda a polêmica envolvendo o episódio, né, do Vinícius Júnior ainda no Real Madrid contra o Benfica, o jogador argentino do Benfica, se referindo ao Vinícius Júnior com agressões, né, e ofensas raciais, foi defendido inclusive pelo Mbappé
em campo naquela ocasião, toda a discussão na Espanha, na Europa, e aí a adoção dessa lei, agora ela contestada pelo técnico brasileiro. Eu só não entendo qual é o problema de você falar com a boca aberta. Se eu falar, se eu quero xingar alguém, ou se eu quero falar alguma coisa, ou se eu quero expressar minha indignação, ou se eu quero simplesmente passar uma orientação, qual é o problema? E não está proibido falar com um companheiro de equipe assim, né? A questão é se dirigir ao árbitro ou ao adversário, tapando a boca com a mão. Mas com o companheiro você pode falar. Se a questão é essa, de não identificar o que está sendo dito para um companheiro, uma jogada combinada. Independentemente disso, assim, qual é o problema de eu falar uma coisa que alguém vai fazer leitura labial? Se tiver certo, que eu falo, informação certa é inegociável. Se eu falei, vai tomar banho fulano de tal, tá escrito aqui, vai tomar banho fulano de tal. Se o cara falar que eu falei outra coisa, ele vai dizer, se está errado, está errado. A informação certa é inegociável, a informação errada não é. Qual é o problema de ser transparente? E a gente entendeu que essa lei existe por um problema que existe no futebol mundial hoje. Foi por isso que a lei ficou mundial. Você pode xingar um cara de chamar alguém pejorativamente pela nacionalidade que ele tem, ou pela cor da pele, ou pela fato de ser homem ou mulher. Então, assim, cara, qual é o problema de você deixar as pessoas perceberem o que você está falando? O problema está se você falar alguma coisa errada. É isso. Falaremos ainda muito de Corinthians durante esta semana. Muito obrigado, Fábio Lázaro, pela sua participação. Boa tarde, bom trabalho para você. Só uma última informação, de última agora. Ora, o Vitinho vai passar por uma cirurgia no joelho, tá? Ele estava para voltar, um problema no quadril, voltou a sentir o joelho no fim de semana, passou por uma consulta hoje com o Dr. Moisés Cohen, que recomendou a cirurgia. Então, quarta-feira, uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O Vitinho não deve mais jogar nessa temporada. Infelizmente, a gente sempre lamenta a lesão de qualquer jogador, de qualquer equipe, que o Vitinho possa se recuperar da melhor forma e o mais rapidamente possível. Agradecendo ao Fábio Lázaro, vamos para o intervalo. Você continua com a gente aqui no YouTube e voltamos já também na TV.